Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de processo de fabricação, né? Hoje especificamente falando sobre parâmetros de corte aplicados ao processo de fresagem. E hoje a gente vai estar falando justamente sobre velocidade de corte, né? O famoso VC. No último vídeo a gente falou sobre o cálculo de RPM, né? E a gente utilizou justamente esse exemplo, né, para calcular RPM, onde a gente chegou a essa rotação aqui indicada, né? 4.976 RPM. Né? Essa rotação ela surgiu justamente da velocidade de corte indicada, né, que a gente trabalhou, que no caso foi 250 metros por minuto, né? Ou seja, ficou essa relação da velocidade de corte, da RPM e do diâmetro, né, da ferramenta. Né? O diâmetro que a gente utilizou foi de 16 milímetros, né? Então ficou esses três parâmetros aí comuns aí para se chegar, né, a esse equilíbrio. Né? Ou seja, se eu preciso de uma velocidade de corte que atinja 250 metros por minuto, com uma ferramenta de 16 milímetros, né, eu preciso ter uma rotação de 4.976 RPM, ou seja, 4.976 RPM vai garantir a velocidade de corte indicada, né, pelo fabricante com base no diâmetro da ferramenta. Aqui a gente vai fazer agora o seguinte, né, a gente vai fazer uma análise para verificar se de fato a velocidade de corte está atingindo ou não, né, está chegando ou não ao valor específico, né. Por que essa análise? A velocidade de corte, né, ela toma como base lá um valor ideal de fabricação, né, e não é interessante nem que ela fique menor nem maior. Né. Maior, né, é a pior das situações, porque você vai ter um atrito mais elevado, consequentemente vai ter ali um desgaste maior, né, do corte ali da ferramenta. Né. Quando você tem uma velocidade de corte menor, né, você tem uma tendência, né, às vezes, justamente de ter quebra da aresta, né, o material ele não secciona tão bem, né, mas, né, em comparação, né, velocidade de corte maior ou menor, né, é melhor você utilizar uma velocidade de corte menor, porque não desgasta tanto ali a ferramenta. Né, mas também tem até estudos, né, que falam sobre essa questão aí para não está ultrapassando menos do que 10%, enfim, né? Seria ali como a tolerância, né, indicada ali da velocidade de corte, né, tomando como base profundidade, né? Tem uma série de fatores aí que interferem. E aí no caso, né, a gente pode justamente verificar, né, será que a rotação que a gente está utilizando está ultrapassando aquela velocidade de corte, né? Quantos por cento, né, ela está melhor, ela está menor, né? Então a gente pode estar justamente utilizando, né, essa fórmula aqui é da velocidade de corte, né? VC, né, a velocidade de corte vai ser igual justamente ao produto, né, da multiplicação da RPM, né, multiplicado por π, né, 3,14 multiplicado pelo diâmetro, o diâmetro da fresa. Né, lembrando que o diâmetro da fresa ele é fixo, né, como a gente tinha comentado, né, fazendo aquela comparação lá com o torneamento, dividido por 1000. E nesse caso aqui a gente divide por 1000 já para fazer a conversão inversa, né? Se é que esse termo existe, conversão inversa, né? A gente vai fazer a conversão aqui para a relação de metros, né? De metros, né? Quando a gente utiliza o 1000 aqui na fórmula da RPM, é justamente para a gente converter ali de fazer uma ação de metros para milímetro, né? Enfim. Bom, então nesse caso aqui é essa fórmula aqui que deve ser utilizada, e a gente vai justamente utilizar o valor da rotação que a gente encontrou, né, para verificar se a velocidade de corte está de fato compatível ou não. Então aqui a gente está substituindo os valores, né, que já estão os valores substituídos. N, que é a rotação, está aqui 4.976, π 3,14 e o diâmetro da fresa 16 milímetros. Né? Eu não coloquei as unidades aqui para não ficar tão grande, né? Mas aqui é RPM, que é π, e aqui é o diâmetro da fresa. Né? E esse produto dividido por 1000. Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar justamente aqui a esse valor, né? 249,9, né? De velocidade de corte. Né? A unidade aqui é metros por minuto. E aí, nesse caso, veja que está um décimo ali menor, né? Do que a velocidade de corte indicada, que é 250 metros por minuto. Como a gente falou, ela pode ficar até um pouco menor, né? Mas só que ela não pode ficar maior. E aí tem um detalhe importante, né? Que é aquilo que a gente tinha comentado até no último vídeo, né? Da rotação, né? Então, exemplo, vamos supor que você vá utilizar essa ferramenta numa fresadura convencional e o limite de RPM dela é 2.500 RPM. E aí você diz, poxa, eu estou utilizando uma fresa, né, numa fresadura que
tem um limite de 2.500 RPM, onde eu deveria estar utilizando ali quase 5.000 RPM. Né? A gente sabe aqui que a rotação indicada pelo cálculo foi 4.976 RPM. Né? Ou seja, 2.500 significa que você vai estar utilizando ali praticamente metade da rotação. Ou seja, é como se você tivesse, de vez de você estar garantindo ali o processo 250 metros por minuto durante o giro, você vai estar garantindo ali praticamente a metade. Né? Ou seja, 125 metros por minuto. Né? Então veja que é uma diferença drástica. Não é só questão de estar utilizando um RPM menor. Né? A velocidade de corte que você vai estar utilizando é uma velocidade de corte muito inferior. Né? Então volto a ressaltar, né, a importância de estar utilizando ali a velocidade de corte ali, né, o máximo possível compatível, né, com a indicação do fabricante. Né? Uma coisa é você estar utilizando uma rotação que vai estar gerando ali uma velocidade de corte ali de 240 metros por minuto, né, que pode estar ali dentro daquela tolerância, né? Outra coisa é você estar utilizando metade do valor, né? A diferença é muito grande, né? Então fiquem atentos com isso, né, sobre essa questão aí de estar utilizando rotações diferentes, né, muito diferentes aí do calculado. Tá bom? Próximo vídeo a gente vai estar falando aí sobre o avanço, né? A gente falou sobre RPM, né? Basicamente esses dois últimos vídeos ele tá ligado diretamente a RPM. Né? No primeiro a gente calcula RPM, que é para justamente garantir a velocidade de corte, e agora a gente está, nesse vídeo a gente confirmou, né, se a velocidade de corte ela realmente estava coerente com aquela rotação. Né? E no próximo vídeo a gente vai estar falando aí sobre avanço, né, que é uma outra característica referente àqueles movimentos que a gente tinha comentado no último vídeo, né, dos 3 eixos aí da fresadora ou qualquer processo que venha utilizar fresagem, né, ali como ciclo. Né? Um detalhe importante, né? Parece simples, mas eu vejo muito, né, na indústria as pessoas se confundindo, né? Ah, vou ali na fresa, né? Ou seja, fresa está ligada à ferramenta, fresagem, né? Fresamento está ligado ali ao processo, né? A fresadora à máquina, né? Então é importante ficar atento com isso. Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!